Em agosto de 2020, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, legislação que regulamentará como os dados dos cidadãos deverão ser coletados e tratados no Brasil. Advertências e multas que podem chegar a até 50 milhões de reais serão aplicadas àquelas empresas que não cumprirem as normas. Nesta edição do CRA Entrevista, você vai saber como as empresas podem se preparar para essa nova fase de processamento de dados no país. Mas antes de começar o programa, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal a serviço da administração e ative as notificações. Convidamos a doutora Camila do Vale Gimene para nos esclarecer tudo sobre essa lei, principalmente o que envolve as empresas e, claro, os gestores. Tudo bem, doutora Camila? Muito obrigada. Tudo bem, Maria Rita. Agradeço o convite. Bom, para a gente começar o programa, o que estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Pessoais. Bom, vamos lá. É uma lei que visa proteger dados de seres humanos, em qualquer tipo de relação, seja ela uma relação de consumo, seja ela uma relação trabalhista, uma relação de parceria. Que tipo de dado pessoal? O que seria dado pessoal? De acordo com a lei, são dados que identifiquem uma pessoa ou a tornem identificável. O que identifique uma pessoa é bem fácil a gente entender, o nome, o RG, o CPF, o telefone. Mas que torne uma pessoa identificável com o uso de tecnologia, muita coisa pode nos tornar identificável. E aí a gente pode ter outros tipos de dado, como por exemplo, um endereço IP, uma localização por GPS, um número de ID num sistema, e tudo isso está contemplado na lei. De que forma essa lei garantirá essa segurança? A ideia é que a gente vive hoje no que a gente chama de sociedade da informação, e é até importante entender um pouquinho por que chegamos nessa lei, né? Na sociedade da informação, os nossos dados são monetizados. E isso não necessariamente é ruim, né? Porque muitas vezes, quanto mais informação a gente compartilha, as empresas conseguem nos prover serviços mais customizados e que estão mais de acordo com o nosso perfil. O problema é quando os abusos acontecem. E um cenário de abuso que aconteceu muito relevante com os dados pessoais foi o caso do Cambridge Analytica, nos Estados Unidos, quando uma empresa de marketing eleitoral coletou dados das pessoas na internet e usou esses dados para mandar algumas fake news direcionadas com o intuito de manipular as eleições. Por conta disso, se percebeu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que havia uma necessidade de ou criação de novas leis ou endurecimento de leis já existentes para isso. A Europa já é um grande polo de pensamento sobre esse assunto há muito tempo, há mais de 20 anos eles tinham leis sobre isso. Recentemente eles perceberam que o avanço tecnológico necessitava que a lei fosse mais ajustada, com melhores controles, e o Brasil também seguiu nessa onda e no dia 14 de agosto de 2018 a gente aprovou uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O principal objetivo da lei não é impedir que as empresas usem dados pessoais ou os governos usem dados pessoais, porque isso é necessário para a melhor tomada de decisão, mas que esses dados sejam mantidos seguros por meio de medidas técnicas e jurídicas. Quais serão as mudanças principais relacionadas à forma como as empresas utilizam esses dados hoje em dia? É importante esclarecer que a lei traz hipóteses legais para tratamento de dados pessoais. Então, ela define quais são as hipóteses em que uma empresa ou poder público poderia tratar dados pessoais. E quando eu uso o verbo tratar, pensem em todos os verbos do dicionário, né? Tratar pode ser armazenar, compartilhar, arquivar, transmitir, tudo isso pode estar dentro da ideia de tratamento de dados. E agora nós temos hipóteses legais para isso. Então, uma das hipóteses, por exemplo, é consentimento, que é aquele caso tradicional que você está num site, num portal, num aplicativo e que você autoriza que a empresa colete aquela sua informação. Mas a lei criou ainda várias outras possibilidades, né? Como, por exemplo, tutela da vida e da saúde, uma situação de proteção ao crédito, exercício regular de um direito, execução de um contrato. Então, o que muda para as empresas? Primeiro, agora a gente tem uma regra muito clara. Antes a gente tinha regras pulverizadas sobre o assunto, até no Marco Civil da Internet já viu alguma coisa nesse sentido, mas agora a gente tem uma regra muito clara. Quais são as situações, as hipóteses legais em que as empresas podem tratar dados pessoais? E uma vez que coletados e tratados esses dados, que eles sejam armazenados em segurança. Doutora, essa lei ela é direcionada aos dados pessoais, mas depois de todos esses critérios, cuidados que as empresas terão, os próprios dados das empresas serão também protegidos, ou seja, as empresas também estarão mais protegidas? Veja, aqui a gente tem uma situação diferente, né? As empresas já adotavam medidas de segurança da informação, com qual finalidade? Proteger dados corporativos, proteger segredo de negócio. E aqui a gente está com o viés de proteger informações, mas não proteger informações de segredo de negócio, e sim
informações de seres humanos. Então, na verdade, é uma complementação do que aquilo que as empresas já estavam acostumadas a fazer. Elas já pensavam em segurança da informação como uma forma de garantir confidencialidade das suas informações e viabilizar negócios, e agora a gente vai pensar em segurança da informação também como uma forma de proteger os dados de seres humanos. É importante a gente dizer também que a lei traz uma classificação específica e cautelas específicas para dados pessoais sensíveis. E o que são considerados dados pessoais sensíveis? Aqueles que podem causar uma discriminação de um ser humano. Então, dados como origem racial e étnica, dados como religião, como orientação sexual, dados como biometria. Para essas informações, ainda a gente precisa de mais critérios e mais parâmetros de segurança. Cita pra gente, por exemplo, um problema jurídico que uma pessoa pode ter em relação a um vazamento de informação, a um vazamento de dados. Se a gente pensar que hoje a gente vive na sociedade da informação, significa dizer que todos aqueles ativos que nós estávamos acostumados que tinham muito valor, passam a não fazer muito sentido e a informação é o que tem valor. E a gente pode pensar em alguns modelos de negócio que mostram como essas tecnologias disruptivas tornaram os nossos dados muito valiosos. Exemplo de Facebook, Uber e Airbnb são empresas que são baseadas basicamente em questão de dados. Porque veja, a gente não paga para usar a grande maioria dos serviços e esses dados são utilizados para as mais variadas finalidades, inclusive, por exemplo, marketing direcionado. Então, é possível acontecer um uso indevido? Sim. É possível que um vazamento gere um prejuízo à pessoa? Sim. Vamos pensar no exemplo mais simples, né? Você faz uma compra numa plataforma de e-commerce e vaza, por exemplo, a sua informação de cartão de crédito. Se você nunca souber que aquela informação vazou, resultante de um ataque, de um hacker, alguma coisa assim, você não vai ter como mitigar os seus riscos, por exemplo. Por exemplo, você não vai trocar o número do seu cartão de crédito. Né? Mas a ideia aqui é que realmente haja mais transparência, porque uma vez que os titulares dos dados saibam que as suas informações vazaram, eles também podem adotar medidas para mitigar os riscos a que estão expostos com as suas informações públicas aí na internet. Bom, hoje em dia as pessoas elas têm acesso às informações no sentido de que por exemplo, eu sei até que ponto uma empresa pode me exigir em um cadastro na internet que eu preencha determinado dado, ou não, ou essa informação ainda é um pouco não tão publicada, mas a partir dessa lei sim, a gente terá que ter acesso ao que é ou não necessário. Um dos princípios da lei, inclusive, é a transparência. A gente começa a pensar em granularização do acesso. Basicamente, a ideia é a seguinte: que a empresa possa me dizer que para que ela precisa daquela informação. Algumas informações ela me diz, olha, isso daqui é essencial e sem essa informação meu serviço não vai funcionar. E eu autorizo, dou consentimento para a coleta. Algumas informações ela pode dizer, isso daqui não é essencial para esse serviço funcionar, mas eu posso te prestar um serviço mais customizado. Ou eu posso te mandar uma campanha direcionada exatamente para aquela passagem aérea que você está procurando. E aí você vai habilitando as hipóteses em que você gostaria de trocar informações com essa empresa. Perfeito. Doutora, todas as empresas precisarão cumprir essa lei ou há uma diferenciação no setor, no tamanho? A princípio, todas que envolvem tratamento de dados pessoais. Até tentei fazer um exercício acadêmico para enxergar uma empresa que não tratasse dado pessoal e foi muito difícil chegar a algum exemplo de uma empresa que não necessite de nenhum tipo de dado pessoal. Então a primeira premissa que é equivocada no mercado é que as pessoas pensam que isso é uma empresa só aplicável a dados online. Premissa equivocada. Dados offline também merecem essa proteção. Então todos esses formulários em papel, os arquivos e tal, terão que passar por essa análise da lei. A segunda premissa equivocada é que essa lei só se aplicaria a empresas de tecnologia e não necessariamente, né? Qualquer tipo de empresa que trate dado pessoal, mesmo que não seja uma empresa cujo core específico seja tecnologia aplicável. A terceira falsa premissa é que esses dados, essa legislação, ela se aplicaria única e exclusivamente para grandes empresas e para as empresas que têm negócios com consumidores finais, com seres humanos. Também não necessariamente, porque a gente pode ter um modelo de negócio B2B, duas empresas entre si, mas essas empresas, por exemplo, têm empregados. E esses empregados são seres humanos. Portanto, merecem também a proteção de seus dados pessoais. Então, a premissa basilar aí é, toda vez que houver dado de ser humano, necessariamente a gente vai ter aplicação da legislação. O que a gente imagina é que talvez venham algumas regulamentações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já foi aprovada por meio de uma medida provisória no dia 28 de dezembro, a sua criação já foi aprovada, que traga uma limitação, né? Qual é o volume de dados que essa empresa trata, qual é o risco da informação que ela trata,
para a gente talvez ter alguns ajustes finos na lei. Mas, via de regra, da forma como a lei está hoje, qualquer empresa que trate dado pessoal se aplica. Bom, a senhora tem acompanhado esse processo de adaptação das empresas a essa lei? Se sim, como é que está? A senhora acha que os empresários estão conseguindo correr atrás, né, para cumprir o prazo? Porque é daqui um ano, 2020. Em agosto de 2020, a lei entrará em vigor. É importante dizer que a Europa já passou por isso com o GDPR, que é a Legislação Europeia de Proteção de Dados Pessoais. Lá também foi concedido 2 anos às empresas. Aqui no Brasil era previsto primeiro um prazo de 18 meses, a medida provisória alterou esse prazo, então era antes de fevereiro de 2020, agora será agosto de 2020, mas o que as empresas já estão fazendo são planos de adequação. E dentro desse plano de adequação, a primeira medida que precisa ser feita, a primeira é uma conscientização geral dentro da companhia, para que todos os empregados saibam sobre o assunto, e aqui a gente tem uma mudança radical, porque a lei trabalha com a premissa do Privacy by Design. O que isso quer dizer? Qualquer produto, sistema ou serviço que seja desenvolvido pelaquela empresa, ele vai ser desenvolvido pensando na privacidade desde a sua acepção. E isso é completamente diferente do que a gente está acostumado hoje, porque hoje as empresas estão acostumadas a produzir produtos, sistemas e serviços que coletem a maior possibilidade, capacidade, variedade de informação possível para usar depois para Data Analytics, e agora a gente começa a pensar no inverso, primeiro proteger a privacidade e depois desenvolver esse produto. Então aqui a gente tem uma mudança absolutamente radical de paradigma. Portanto, as empresas começam muitas com projetos de conscientização, depois elas passam para um trabalho de mapeamento dos fluxos internos, dos processos internos que tratam dados pessoais, né? Porque é muito difícil hoje para uma empresa conseguir saber onde estão essas informações, já que não havia muito controle. Então faz-se esse mapeamento, se entende qual que é o diagnóstico e se faz um plano de ação que provavelmente vai demorar aí de 10 a 14 meses para conseguir ser implementado. Mas a ideia geral é que façam adequações técnicas em sistemas, segregação de sistemas, melhor controle, as bases de dados, mais ferramentas de segurança e medidas jurídicas, revisar todos os contratos que tratam de dados pessoais, por exemplo, revisar todas as políticas de privacidade dos sites e aplicativos que tratam de coletas de dados e por aí vai. Gostaria até que a senhora me corrigisse, mas uma das multas, uma das penalidades é o valor de 2% do faturamento, é isso? Exatamente, podendo chegar até 50 milhões de reais por infração. Pior do que a infração, uma das penalidades previstas na lei é a possibilidade da autoridade determinar a eliminação dos dados pessoais de uma base de dados. E aí imagine, uma empresa ter uma determinação da autoridade para apagar aquelas informações da sua base de dados, talvez a gente possa estar falando em inviabilizar o negócio. Bom, doutora, essa lei também impactará na administração pública de alguma forma? Sem dúvida, a lei também é aplicável ao poder público, justamente porque a gente pode pensar aí que o poder público tem as maiores bases de dados, né, e pode usar isso de formas variadas. Então, sim, é aplicável ao poder público. A lei cria um capítulo todo específico para o poder público, com algumas regras específicas sobre o assunto. Governança corporativa também passará por grandes transformações a partir da lei? Sem dúvida. A nossa lei cria a figura do que ela chama de encarregado. Mas talvez vocês não ouçam falar encarregado por aí, é um termo já um pouco obsoleto, né, para o nosso cenário brasileiro. Talvez vocês ouçam falar no DPO, que é o Data Protection Officer. Esse é um termo que vem da legislação europeia, mas a lei brasileira também consagra esse modelo. E basicamente o nosso legislador prevê que a empresa tenha uma pessoa profissional que trate da gestão de proteção de dados pessoais. E a princípio essa pessoa deveria ter três atividades. Ele deve interagir com os titulares de dados pessoais, já que a lei traz vários direitos aos titulares. Então, ele vai interagir com as pessoas que vão perguntar para a empresa quais dados são coletados sobre mim, como vocês compartilharam essa informação e tal. Ele vai também fazer a ponte da empresa com a administração pública, especialmente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, e ele vai também trabalhar em todos os projetos internos, desde o seu desenvolvimento, que tratem de dados pessoais. Portanto, a gente está falando de um modelo de alteração na governança corporativa, né? Essa lei tem um impacto direto nas empresas na medida que ela cria um cargo específico para isso. Doutora Camila, o que uma empresa deve fazer se ela descobrir que dados, né, dos seus clientes ou até dos próprios funcionários
vazaram? De acordo com a legislação, ela depender da gravidade desse vazamento, vai ter que informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também vai ter que informar o próprio titular dos dados pessoais. A nossa lei não traz um prazo, fala apenas em prazo razoável, e diz que a autoridade vai poder definir qual é esse prazo, mas fato é que a Europa já pratica um prazo de 72 horas. Então, a ideia é que muito rapidamente a empresa informe a autoridade e aos titulares dos dados o que aconteceu, mas lembrando, vai depender da gravidade, né? Porque incidentes de segurança da informação, eles acontecem dentro das empresas todo dia, mas tem que ter uma gravidade relevante para causar um dano a essa pessoa física que teve sua informação vazada, para ela ter que comunicar à autoridade e ao titular do dado. Esse nível de gravidade já está estipulado na lei? Já é estipulado? Não é estipulado na lei. O que a gente vai ter que analisar é o caso concreto e entender o quanto aquela informação que vazou pode ser associada àquele ser humano e quais seriam os riscos que seriam gerados a ele. O que é que seria um risco pequeno, o que é que seria um grande risco? Imagine, por exemplo, se vazam informações sobre diagnóstico de pessoas com AIDS. Pode parecer um grande risco, né? Imagine, por exemplo, um risco menor, alguma informação que vazou, que talvez você consiga em alguma rede social, que é uma informação que já está circulando pela internet, talvez seja um risco menor. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes da gente terminar, eu gostaria que a doutora Camila desse alguma orientação, primeiro, para o gestor que, enquanto essa lei ainda não entra em vigor, como é que ele pode já ir se preparando? A lei entra em vigor em agosto de 2020, então a gente vai ter um prazo de adequação, um pouco mais de um ano. Mas o ideal é que esse gestor comece a trabalhar nesse tipo de projeto agora. Porque imagine passar por toda uma adaptação jurídica, toda uma adaptação do ponto de vista de tecnologia. São vários projetos que serão envolvidos nisso. Para quem ainda está meio perdido, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entender a lei, conscientizar internamente sobre a importância de implementação da lei e, eventualmente, buscar uma consultoria interna técnica e uma consultoria externa jurídica para poder iniciar um projeto dessa natureza. E a pessoa física, como é que ela pode se proteger até 2020? A ideia de entrega de dados pessoais ela é muito comum, muito corriqueira, né? Inclusive, o brasileiro não tem muita cultura de privacidade, né? O brasileiro está basicamente em segundo lugar de pessoas mais expostas nas redes sociais. Então a gente começa a pensar nesse conceito, nessa ideia de segurança, não só no mundo físico, especialmente no Brasil, que temos cidades tão violentas, a gente está muito acostumado a pensar em segurança no mundo físico, né? Por tranque em casa, por grade, pagar seguro e tal, mas a gente não está acostumado a pensar sobre a preservação da nossa privacidade e da segurança no mundo virtual, né? E se a gente pensar num paradigma interessante hoje, se assim, é muito pior roubar uma televisão, furtarem uma televisão na sua casa enquanto você não está lá, ou é muito pior invadirem seu smartphone e terem acesso, por exemplo, a todas as suas conversas, a sua conta bancária e tudo mais. E a gente não faz essa reflexão. Então, eu acho que para a pessoa física é importante começar a desenvolver essa cultura de privacidade, de segurança também no ambiente digital, não se expor tanto, avaliar a entrega daquela informação, se é necessária, se não é, conhecer os termos de uso, né? A grande maioria dos portais nos fornecem termos de uso, inclusive isso é uma regra do Marco Civil da Internet, dizendo o que eles fazem com as nossas informações, e a cultura do brasileiro hoje é simplesmente clicar no ok, eu concordo e seguir. A gente começa a pensar agora em cidadania digital. Com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a senhora acha que é um passo importante para o Brasil começar a pensar de uma forma mais sistemática sobre essa questão da proteção jurídica? Sem dúvida, é um passo importantíssimo sobre o assunto. Primeiro porque a nossa lei é muito parecida com a legislação europeia e ela nos coloca em linha com o que há de melhor no mundo sobre o assunto, né? Então, estamos seguindo o melhor standard global de proteção de dados e privacidade. Isso é muito bom, que dá mais competitividade para o Brasil. Um outro ponto relevante é também para os investimentos no Brasil, né? É muito difícil para essas grandes empresas de tecnologia virem investir aqui se elas não sabiam quais eram as regras específicas. E eu costumo dizer que quando a regra do jogo é clara, é mais fácil jogar, né? E agora a gente tem uma regra do jogo clara. Então me parece que agora a gente vai começar a criar um mercado mais maduro sobre esse assunto e que viveremos uma transformação, uma jornada de transformação como vivemos na época do compliance, né? Há 10 anos atrás nenhuma empresa falava sobre compliance, os escândalos de corrupção vieram, o legislador colocou as empresas uma necessidade de gestão e hoje uma empresa não faz negócio com a outra se a outra não garantir que ela trabalha em conformidade, não pratica atos de corrupção, que ela não tem trabalho escravo e por aí vai.
a gente acha que vai chegar no mesmo nível de maturidade, né? Uma empresa não vai trocar dados com a outra se ela não souber que essa informação vai ser bem guardada, de uma forma segura, que vai ser utilizada só para aquela situação específica, para aquela finalidade específica. Ou seja, vai ser bom para todo mundo. Para todo mundo, inclusive para o ser humano, que no final do dia é quem a lei pretende proteger. E, doutora, muito obrigada por participar do nosso programa. Eu que agradeço por ter ajudado aí os administradores a entenderem um pouquinho mais essa lei. E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do nosso CRA Entrevista. Se gostou desse programa, curta o vídeo, se inscreva no canal a serviço da administração e ative as notificações. Até a próxima!